Alienígenas invadiram a Terra e agora estão destruindo tudo pela frente para se alimentar de dados e informações armazenadas em computador. A ideia é legal, né? Pois é, só ideia mesmo, porque esse filme aqui é ruim que só. Enfim, vamos falar de Guerra dos Mundos, depois da vinheta. Oi, eu sou o TK e hoje a gente vai falar dessa bomba aqui. A Guerra dos Mundos foi lançada recentemente na Netflix e é mais uma das várias adaptações do livro original A Guerra dos Mundos, escrito por H.G. Wells, que já teve uma adaptação com Tom Cruise em 2005, e os produtores não satisfeitos quiseram lançar outra obra com umas ideias um pouco diferentes aí nesse ano de 2025. Mas antes de continuar, se você curte esse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não vai te custar nada e vai me ajudar de monte, fechou? Valeu! O filme começa com o nosso protagonista vivido pelo Ice Cube, que assim, né? Ele tenta. Pouco, mas ele tenta. O foda é que pra ser um ator ruim ele tem que melhorar muito ainda, velho. Porque assim, cara, ele faz umas caras e bocas que, assim, não tem como, é impossível você se sentir convencido disso, velho. Não dá. Nosso querido Will é um funcionário do governo responsável pela segurança nacional americana. Ele é responsável por vigiar pessoas e procurar atividades suspeitas no mega sistema hacker que ele tem dentro do escritório dele. E quando sobra um tempinho também, ele vai stalkear a família dele, né? Porque, né, o cara é um paizão protetor, super protetor. No. I don't want to hear nothing you have to say. Ele resolve vigiar uma mulher específica e a gente descobre que essa mulher é a filha dele, que também tá grávida. Detalhe que ele é responsável sozinho por esse sistema de segurança nacional dos Estados Unidos. Um cara é responsável pela segurança do país inteiro. E cara, meu Deus, que parada bizarra é a direção desse filme, velho. A filmografia dele é inteira uma parada muito esquisita, velho. É papo de tipo assim, tá mostrando o personagem, assim, toda hora tem um zoom mostrando exatamente o que ele vai fazer, toda hora que ele vai mexer no computador, a tela vai acompanhando o zoom, aí é zoom pra cá, zoom in, zoom out, zoom aqui, zoom, ele mexe o mouse pra cá, mexe o mouse pra lá. Enfim, depois disso ele vai espionar o filho dele também, porque, né, ele tem 2 filhos, e ele vê que o filho dele tava jogando um jogo, e ele decide simplesmente desinstalar o jogo do moleque dele mesmo. Como? Faça a menor ideia. E assim que ele desinstala o jogo do filho dele, instantaneamente o filho dele liga pra ele e pergunta: pai, você desinstalou o meu jogo? E aí o Ice Cube, no ápice da sua atuação, vira pro filho dele e fala: seu vagabundo, vai procurar um emprego. And you need to get a real job. This is my job. E aí ele desliga o telefone na cara do seu filho e resolve voltar a trabalhar com a Segurança Nacional vigiando pessoas. E cara, essa cena é muito boa, porque era pra ele estar fazendo a Segurança Nacional, vigiando a Segurança Nacional, e o cara tá olhando a geladeira da filha dele pra saber o que ela tá comendo. Isso tudo, claro, porque ele é um pai super protetor, ele só quer proteger a filha dele, e aí ele fala que ela não tá comendo carboidrato o suficiente, que é pra ela cortar o leite de soja. Depois disso ele toma uma dura da filha dele, falando que ele é super protetor demais e que ela já é uma mulher adulta e sabe se virar, e ela acaba citando a falecida mãe dela, que a gente descobre nesse momento que ele tinha uma esposa que faleceu, porque ninguém sabe, também não vai ser nem um pouco relevante pro decorrer da história. Bom, e aí o nosso Will fica todo desconcertado, ele resolve entrar no perfil da esposa dele no Facebook e mandar uma mensagenzinha pra ela falando que tá com saudades. E aí a gente vê esse drama super bem abordado que com toda certeza vai ser importante pro filme. Cara, a direção desse filme faz esse filme parecer uma edit do TikTok. Só que estenderam pra 1 hora de duração, porque toda hora é um zoom pra cá, um tracking pra lá, e o filme é assim o tempo inteiro. Parece que o filme o tempo todo tá querendo mostrar que o Will fez um monte de curso de pacote Office, Excel avançado, PowerPoint, o que seja. Tudo, absolutamente tudo que esse cara faz no teclado, no computador, é mostrado na tela e é mostrado a câmera, acompanhando o mouse, abrindo a janelinha que ele tá abrindo. É o tempo todo isso. Bom, enquanto o Will tava tentando formatar uma planilha no Excel, ele recebeu uma ligação de uma mulher, e essa mulher é a Sandra, que trabalha na NASA, e liga pra ele falando que tem várias tempestades acontecendo pelo mundo todo e pergunta se ele sabe alguma coisa que tá acontecendo, alguma coisa relacionada a isso aí. Só que aí o Will fala que só vigia pessoas e joga The Sims e desliga a ligação. Aí você pensa, né, tá, pra onde que esse filme vai agora? Pra filha dele? Pro filho dele? Pra mulher da NASA de novo? Não, vai pro genro dele. Nesse momento o Will vai falar com o genro dele, o namorado da filha dele, e ele descobre que ela planejou um chá de bebê e não falou com ele, não convidou ele. Aí pra confirmar, ele entra no Facebook dela e tá lá o convite do chá de bebê no feed dela. No feed do Facebook dela tá lá o convite do chá de bebê pra todas as pessoas do Facebook dela serem convidadas. Ele fica triste por um breve momento ali, porque, né, afinal de contas não dá pra exigir muito do Ice Cube, então tem que fazer as coisas minimalistas ali, ó. Mas logo em seguida ele já volta a trabalhar, porque agora ele tem que procurar um cara, um hacker super perigoso que tá ameaçando vazar dados sobre um projeto secreto do governo. Esse hacker é o Disruptor, ou Disruptor. Nessa parte aqui eu confesso que eu fiquei até um pouco mais confuso com esse filme, porque eu não sabia se o Will sabia o que era esse projeto ou se ele não sabia, mas também não faz diferença nenhuma. O que importa é que o Will consegue um
o endereço desse hacker, ele manda o pessoal do FBI ir até lá, só que quando o FBI chega não tem nada lá, só tem um notebook velho numa mesinha e o hacker não tá lá. Só que aí, meus amigos, vários meteoros começam a cair na Terra, inclusive onde os agentes do FBI estavam. E aí a gente vê os grandes vilões, as grandes ameaças desse filme, os alienígenas comedores de pendrive. Ah, meu amigo, nessa hora aqui é um show de atuação, show de interação com o cenário, o Ice Cube mostrando pra que veio de fato nessa cena. Nessa hora aí o homem fica doido, é o filho no meio da rua gritando, ligando pra ele, é a filha correndo no meio da rua também, porque tem um bicho desse perto dela também, é o chefe mandando mensagem no Teams, eu preciso da minha planilha, cadê minha planilha? E é lógico que a direção vai fazer questão de mostrar cada janelinha dessa daí abrindo no computador dele, uma de cada vez. Numa dessas janelas aí a Sandra da NASA acaba ligando pra ele, falando que ela foi até esse local de onde o meteoro caiu, né? E aí quando ela vai chegando perto do meteoro, sai um alienígena de CGI gigantesco, quebrando a porra toda, destruindo tudo. Assim, cara, eu tinha falado da direção desse filme quando as coisas estão na tela do Will, mas, cara, a direção desse filme nas cenas nas supostas cenas de ação é uma parada bizarra. Você não consegue entender o que tá acontecendo na tela. Tipo assim, a mulher tá com o telefone na mão e ela não consegue ficar parada com o telefone. Ela vai, mexe o telefone o tempo todo, tremendo a tela pra cacete e tal. E você não consegue entender nada que tá acontecendo ali, velho. No meio desse rolê todo aí, a filha dele liga pra ele de novo e fala que tava machucada, que acabou ficando machucada ali com a perna desabilitada. E aí o Will, como um absurdo de um hacker que ele é, hackeia um Tesla e fala pra filha dele: vai, filha, entra no Tesla que eu vou te levar pro seu trabalho, porque os hospitais estão muito cheios. Depois que ele colocou a filha dele no carro, ele entra na reunião pra entregar a planilha que ele tava formatando e o presidente dos Estados Unidos fala que eles vão ter que começar uma guerra dos mundos. E aí, cara, é um choque de dopamina no Will, assim, que ele esquece completamente dos filhos dele e fica hypadaço pra matar extraterrestre, velho. E não é pouco não, tá? O cara fica hypado de verdade, ele levanta da cadeira, sai, roda, vai fazer todas as coisas lá. Isso aí com a família dele se fudendo. E aí, né, a gente tem mais um belo showzaço de atuação. Back home! Back home! Cara, a ideia desse filme aqui era ter uma visão mais crível, mais habitual de como que seria uma invasão alienígena no período que esse filme estava sendo escrito, estava sendo feito. Afinal de contas, o filme ele foi feito com a ideia de ser lançado na pandemia, só que como os produtores viram que o filme tava essa porcaria aqui, eles resolveram adiar o filme até que a Prime Video achou e assim, né, tá aí. Depois disso, o filho do Will liga pra ele e fala: pai, eu preciso te contar uma coisa, e uma coisa importante do governo, eu preciso te contar uma coisa. E aí o Will, como um belo pai ignorante protetor, vira e fala: não, filho, não tem nada disso, você tem que parar de assistir conspirações na internet. E desliga na cara dele. Cara, assim, o tempo que ele perdeu falando que precisava falar alguma coisa, era só ter falado. Mas tudo bem, né? Faz parte desse roteiro lindo. Então o Will liga pro namorado da filha dele e fala: você precisa encontrar ela tá machucada. Ajude-a. Seja um bom namorado. E quando ele chega lá, ele começa a entrar em desespero, porque ele vê que ela tá perdendo muito sangue, os batimentos cardíacos dela estão acelerando e ele não sabe o que fazer. Nesse momento aí, o Will vira pra ele e fala: você precisa estancar o sangramento. E ele instantaneamente tem um mind blow aqui, ó, roteiro muito forte. Ele pega um durex e começa a enrolar. Ai, cara. Ele pega um durex e começa a enrolar a perna da namorada dele pra parar o sangramento. E assim, ele dá uma volta, duas, na terceira volta os batimentos dela já começam a diminuir. Daí o pessoal descobre que os alienígenas querem se alimentar dos dados das pessoas, as informações armazenadas das pessoas. E quando eles chegam num local desses aí, num servidor desses aí, os dados das pessoas vão sumindo da internet, vão sumindo dos aparelhos, vão sumindo dos lugares. Inclusive a página no Facebook da esposa do Will, que ele vai conferir, ele vai vendo os elementos da página sumindo aos poucos. Cara, é uma cena emocionante demais, velho. Cara, esse filme é muito bom, porque parece que eles pegaram um monte de cena gravada, tipo uns Lost Media, e só borraram o rosto das pessoas ali e colocaram nesse filme, tá ligado? Mas também fazer o quê, né? O orçamento tava baixo, tiveram que investir no Ice Cube. Depois disso, o Will entra na live do Disruptor e tem uma ideia sensacional. Ele fala: e se eu pegar a voz desse cara aqui e jogar no FL Studio? O Will, como um gênio brilhante, já faz logo uma equalização ali, ó, pega um autotune, joga ali, tranquilão, e descobre que a voz é do filho dele, o David. Aí tu pensa, né, mas por que ele não fez isso antes? Meu amigo, quem souber morre. Depois disso, o filho dele liga pra ele e envia um PDF secreto com segredos secretos do governo secreto dos Estados Unidos secretos. E ele descobre que, pasmem, um vazamento de dados era real. Essa invasão alienígena já tinha acontecido muito tempo atrás. Mas eles vão fazer esse sistema novo, né, de vigilância, esse sistema secreto de vigilância, o Golias. Eles iam atrair novamente os mesmos alienígenas pra se alimentarem dos dados das pessoas novamente. Como esse é um sistema
sistema que vai captar dados de todo o planeta. É um sistema, assim, recheado pra esses alienígenas. Os caras lá do outro lado da galáxia sentem o cheirinho do SSD novinho e já falam, tem que ir lá, tem que ir lá. E aí a gente descobre que o agente Coulson da SHIELD tava por trás de tudo isso e ele sabia de tudo desde o começo. E aí o Will resolve ligar pra ele pra tirar satisfação e saber entender o que tava acontecendo. E quando ele liga pra ele fala que se eles já lidaram com esses bichos uma vez, lidar outra vez não ia ser problema. E aí ele demite o Will e bloqueia todos os acessos dele. E quando a gente pensa que tava tudo acabado, o Disruptor manda uma mensagenzinha no cantinho da tela ali, ó, me deu acesso ao seu computador que eu faço mágica. E tal qual alguém que abre um executável no Windows, ele devolve todos os acessos do Will de volta. Pô, ia ser maneiro ter um cara desse daí pra ajudar a gente a entrar no Gov. Com isso, o Will puxa um account no Discord com o pai dele e ele apresenta o restante da galera, o restante dos disruptores que trabalham junto com ele. Com isso, eles têm a ideia de pegar um vírus e infectar todos os alienígenas de uma vez só, pra fazer com que eles ou sejam desativados ou realmente morram. Enquanto isso, o Will abre o PV de mensagem dele com o filho dele e fala, me passa o seu canal que eu vou fazer um negócio aqui. E aí ele abre o Movie Maker, faz uma edição ali rapidão ali, ó, pá, com todas essas informações, todos esses dados que estavam no PDF secreto do governo secreto e posta no YouTube que assim, pega view pra cacete de uma vez só. Porém, as coisas dão errado e os alienígenas não são corrompidos por esse vírus. Muito pelo contrário, os alienígenas conseguem rastrear o IP das pessoas que fizeram o vírus. Eles começam a atacar, não me pergunta como. Não me pergunta como. Depois que o Will acha que o filho dele foi de Vasco, o moleque liga pra ele na call privada, ele atende e fala que tava tranquilão, que nem na casa dele ele tava, que ele tava só camuflando o IP dele, e era por isso que ele não tinha conseguido achar ele até hoje. Mas o bagulho do áudio lá também, pô. Logo em seguida a gente tem mais uma prova de que o Will é um super-humano com inteligência absoluta. O homem mais inteligente que existe. Porque a Sandra, a mulher da NASA, liga pra ele e mostra um microscópio com um desses alienígenas bem pequenininho, e quando ele dá o zoom ele fala, isso aqui é silicone, ferro, plástico, e aí eles descobrem que os alienígenas não são 100% robóticos, eles têm uma parte orgânica ali, eles não são somente máquinas, e é por isso que o vírus antigo não funcionou. Mas aí o Will lembra de um projetinho que a filha dele estava fazendo, porque, pasmem, ela é uma cientista bióloga que estava desenvolvendo, por coincidência, um super vírus, e aí o namorado dela tem a brilhante ideia de jogar esse vírus aí pros alienígenas de novo. Caraca, mano, tá vendo como tudo se encaixa, mano? Ah, que roteiro bom. É absoluto cinema. Aí eles começam a pensar em como fazer pra esses alienígenas interagirem com esse vírus. E eles têm a ideia de que precisariam conectar um pendrive no servidor principal pra poder infectar todos os alienígenas quando eles chegassem até ele. E o servidor central desse projeto, né, do Golias, que tem todas as informações de várias pessoas, ele tá exatamente no prédio em que o Will trabalha. Então, ele precisaria conectar esse pendrive nesse servidor. Só que ele não tem nenhum pendrive, porque é uma instalação segura, de segurança internacional. Nem parece que o filho dele com 2 segundos conseguiu entrar no sistema inteiro, né, velho? E aí eles têm que resolver esse dilema de como entregar esse pendrive pro Will o mais rápido possível. Só que aí entra a grande cartada desse filme. O genro do Will, ele é entregador e ele vai entregar esse pendrive pra ele de drone. Aí tu pensa, né? Não tem como ser mais ridículo que isso. Tem. O genro do Will, ele não pode só ligar o drone e entregar, ele tem que fazer um pedido no site da Amazon pro drone poder ligar, senão o drone não liga. Meu Deus! Enfim, o Will faz o pedido e claro que a gente acompanha todo o processo dele abrindo a janelinha da Amazon, clicando na compra, finalizando o pedido, só não mostrou ele registrar no cartão. Ele finaliza a compra e o namorado dela sai com o drone pra poder entregar o pendrive pra ele. Só que durante esse voo dele, o drone acaba caindo do lado de um morador de rua. Essa cena aqui é simplesmente assim, essa cena mais absurda desse filme. Assim, esse filme, ele parece, assim, se alguém me descrevesse esse filme, eu ia com toda certeza achar que ele é um filme de comédia, porque não tem a menor condição desse filme aqui ser levado a sério. Esse filme ele tenta ser levado a sério, mas não tem como, cara. Eles escaneiam o morador de rua e eles pegam o número dele e começam a mandar uma mensagem no zap. Ei, se você virar esse drone aqui, eu te dou 100zão no Pix. Não, o pior é que não é nem 100zão, é um cupom na Amazon. Enfim, o morador de rua lembra que perdeu o Prime Day e ele vai lá e vira o drone pra ajudar a galerinha. Depois de muita cena de ação muito bem dirigida, cortes precisos e um espetáculo visual, o Will decide que vai descer até o servidor central do Golias e colocar o pendrive lá pra acabar com essa palhaçada toda. Só que os alienígenas também estão indo pra lá pra poder devorar todos esses dados de uma vez só. Então o Will já não perde tempo, liga pra todo mundo no WhatsApp e vai em direção ao servidor central. Chegando lá, o Will começa a ser atacado pelos alienígenas que já chegaram lá antes dele. Só que ele consegue pegar o pendrive e conectar ele e tudo se apaga e a gente não tem informação, não sabe o que aconteceu. Tem que ter um suspensezinho, né? O filme se valoriza, tem que ter
seu suspensezinho. O filme meio que esconde ali o que aconteceu com o Will, mas logo em seguida a gente descobre que ele, a família dele e a mulher da NASA viraram meio que figuras heróicas, assim, do país. Ele virou um herói nacional, o filho dele também virou um herói nacional, a filha dele virou uma grande pesquisadora e a mulher da NASA virou a mulher da NASA. Agora ela é a gerente geral da NASA. Dito isso, o governo liga pra ele e fala com ele que eles estão com outro projeto agora que não vai violar totalmente a privacidade das pessoas. Mas ele recusa e usa sua grande frase de efeito: eu cansei de vigiar pessoas, agora eu vou vigiar vocês. Aí o filme mostra todos os personagens reunidos no chá de bebê da filha dele, inclusive a Sandra, que é a mulher da NASA, e todos viveram felizes pra sempre. Bom, assim como todos nós esperávamos, Guerra dos Mundos teve a pior nota de todas nos sites das avaliações. Só que eu acho que assim, cara, a ideia do filme não é ruim, tá? Porque tanto que teve várias adaptações. A ideia original do filme não é ruim, e até a ideia desse filme não é ruim. Só que os caras simplesmente fizeram isso aqui na maior má vontade possível. Porque assim, se esse filme tivesse sido lançado no tempo certo, tivesse sido bem feito e lançado no tempo certo, teria dado muito bom, porque tava na época da pandemia, tava todo mundo em casa e era uma realidade que refletia. Mas aí fizeram essa Mas, fazendo um contraponto com Guerra dos Mundos, a gente teve um dos melhores filmes de 2025, foi Pecadores, e um dos melhores filmes de herói, que foi Superman. Que inclusive tem vídeo aqui no canal, então aproveita que esse vídeo aqui tá finalizando, já clica aqui em um dos dois pra você assistir também, que tá topzinho esse vídeo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você viu até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e deixa aí nos comentários o que você achou de Guerra dos Mundos. Eu quero muito saber a opinião de vocês, fechou? Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.